nas mãos de Deus, seguro ali nas mãos de Deus, não há quem possa te atingir. Oi, convido você para estar aqui junto comigo, meditando na palavra de Deus. E hoje eu quero falar sobre prosseguindo para o alvo, e este alvo é ser como Cristo. O apóstolo Paulo, ele queria ser como Cristo. Ele escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 12 a 14. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isto também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele dá o seu testemunho pessoal, dizendo que ele ainda não alcançou a perfeição, mas sem olhar para trás, para as experiências passadas, anteriores, ele estava determinado a prosseguir para o alvo da maturidade cristã. E é claro que o alvo é muito elevado, porque é ser como Jesus, Paulo nos encoraja a não ficarmos satisfeitos com o nosso nível atual de vida cristã que temos, mas diz para continuarmos a buscar, indo cada vez mais adiante, para alcançar o alvo que é a vida de Cristo, quando ele esteve aqui na terra. Então, ele é o exemplo maior para nós. Parafraseando os versos que lemos, podemos dizer assim: ainda não alcancei o alvo, ainda não me tornei perfeito como Cristo, mas é meu alvo prosseguir até alcançá-lo. Não permito que meu passado me detenha. Quando Cristo vier me buscar, ele vai me encontrar insistindo em alcançar esse alvo supremo. Amém? Paulo queria conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Paulo prosseguia para conquistar aquilo para o que também fora conquistado por Cristo Jesus. Isso exige de nós não olharmos para trás. Prosseguir fala de ação, de uma forte decisão da vontade de ir para frente. A comparação aqui é uma corrida. O atleta só olha para frente, para a linha de chegada, e põe todo o esforço possível na competição. Para atingir o alvo é preciso estabelecer metas, é preciso também estar motivado e ativo. Em nossa corrida temos dois lados, o nosso e o do Espírito Santo, o nosso ajudador, nosso fortalecedor. Para se tornar como Cristo, é necessário um equilíbrio entre o esforço do cristão e a capacitação divina. Paulo orienta os cristãos de Filipos para estarem preparados para aprender diretamente do Senhor sua visão sobre maturidade cristã. Todo cristão sincero diante de Deus receberá luz, entendimento acerca de suas instruções. Ele será ensinado, será orientado. E o Espírito Santo habita no cristão e descortina a palavra
para Ele. Paulo diz para nós cristãos para não depormos as armas, para não baixar a guarda, pois ainda há muito terreno para ser conquistado. Um pouco de santidade não basta, precisamos prosseguir porque o alvo é muito elevado. Outra coisa muito importante também é seguir bons exemplos de comportamento cristão. Alguns cristãos de Filipos pensavam que já era o suficiente, que já eram maduros, mas Paulo dá o seu próprio exemplo. Podemos dizer que Paulo era um gigante espiritual e ainda assim ele fala que do seu alvo de desenvolvimento espiritual, Paulo queria ser um exemplo para eles, ou seja, que não devemos estar satisfeitos com o que alcançamos, mas temos que prosseguir para o alvo para ganhar o prêmio, e o prêmio é a suprema santificação, é ser como Jesus. Paulo alerta contra os maus exemplos, que eram falsos mestres e pessoas carnais, como os glutões, beberrões, imorais, materialistas, mundanos. Paulo, em sua expectativa suprema, disse: não podemos ser perfeitos enquanto estamos vivendo nesta terra, mas podemos nos tornar cada vez mais e mais parecidos com Jesus, se nós tivermos como alvo o estilo de vida que Jesus teve quando viveu aqui na terra. E nós devemos lutar por esse ideal, né? Seguir bons exemplos em vez de maus e sempre mantendo uma atitude de aprendiz. Algum dia, todos os cristãos estarão com Cristo e terão corpos como o seu corpo glorificado. Esta foi a palavra final de Paulo aos Filipenses acerca da perfeição e santificação. Paulo os lembra de que a sua cidadania realmente encontrava-se no céu e não em Filipos como uma colônia romana. O seu Salvador não era o imperador romano, que desde a época de Júlio César era proclamado, por alguns seguidores como o Salvador da humanidade. Pelo contrário, o Senhor Jesus Cristo é que é o nosso Salvador. Cristo já os havia salvo de seus pecados e algum dia os tiraria do mundo e os levaria para estar com ele para sempre. Esse, disse Paulo, será o nosso prêmio final e de maior valor ao término da corrida, isto é, estar com Jesus por toda a eternidade. Não há atalhos, não há modo fácil e automático para se tornar maduro. Trata-se de um processo contínuo que dura toda a nossa existência terrena. Agora, precisamos tomar muito cuidado porque há impedimentos para o crescimento espiritual. Então, por exemplo, a leviandade, que é ser inconstante, imprudente, sem seriedade, frívolo. Cuidado com o que você lê, vê, ouve, assiste, fala, canta. Cuidado com sua postura, atenção, irreverência, falta de respeito. Tudo isso desagrada a Deus, entristece o Espírito Santo. Cuidado, você não deve ser relaxado, desmazelado, desleixado, sem ordem, relapso, negligente,
descuidado e sem moderação no comportamento. Podemos ser relaxados nos pensamentos e nas atitudes. Os pensamentos não podem vaguear à vontade em nossa mente. Nós precisamos gerenciar os nossos pensamentos. Cuidado também com a preguiça, com o falar demais e o querer ser outra pessoa. Nós precisamos depender totalmente do Espírito Santo para que nos ajude a viver aquilo que temos aprendido na palavra de Deus. E nós vamos vencendo um dia de cada vez. Amém.